Nós começamos uma meditação a respeito da vida de um dos personagens do Novo Testamento, chamado Filipe, e hoje nós vamos voltar a este tema para olhar um dos aspectos da vida de Filipe como um líder no estilo servo. Filipe, o líder servo, é o tema que eu coloquei para nossa meditação nesta noite. O nosso texto principal está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. De Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos para o capítulo 21. Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Diz assim a preciosa palavra do Senhor: No dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Amém. Ó Senhor, nós nos reunimos solenemente nesta noite para o estudo da Tua Palavra. E pedimos que haja, Senhor, uma ligação do céu com este lugar, para que nós sejamos abençoados com uma palavra que proceda do Teu trono, uma palavra que seja a expressão daquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Nós estamos abertos para a recepção desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos olhando para os 4 aspectos da vida de Filipe. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 6, versículo 12, que nós devemos ser inteligentes e imitar aqueles e aquelas que pela fé, pela paciência, pela perseverança, não desistem e
vão até o fim e, consequentemente, eles e elas alcançam e herdam a totalidade das promessas, porque a promessa de Deus é certa e nunca falhará. E nesses que nós devemos estudar as suas histórias, estão os que já se foram e estão também os que ainda estão vivos. O texto que nós olhamos diz que o não imitar, o não ser imitador, é se fazer negligente, que tem como sinônimo a palavra tolo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser orientados também pelas experiências de homens e mulheres que vieram antes de nós, e que nós temos os seus testemunhos na Bíblia, e que nós temos os seus testemunhos verbalmente entre nós, as suas histórias. Quantos irmãos já leram um livro antigo publicado pela Assembleia de Deus, Diário de um Pioneiro? Não leram? Que é um livro escrito com a história do pastor Daniel Berg. Nós temos 2 livros importantes, irmão, depois os irmãos procurem, eu posso passar os títulos corretamente depois, que é um livro escrito pelo pastor Ivar Wingren, filho do pastor Gunnar Wingren, que conta a história do pai dele aqui no Brasil, e um livro escrito, eu não sei se pelo pastor Daniel Berg, mas que conta a história do pastor Daniel Berg, que são livros importantíssimos, para que nós saibamos realmente quais foram as origens das Assembleias de Deus aqui no Brasil, na sua fundação. Então, meus amados irmãos, as promessas de Deus são certas. Nós até cantamos um hino que diz: falhando tudo, as promessas de Deus não falharão. Agora, nós precisamos estar qualificados para que possamos receber as promessas do Senhor. Hebreus, ou melhor, Abacuque capítulo 2, versículo 3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Às vezes, irmãos, o tempo de Deus pode parecer tardar para nós, por causa dos nossos objetivos, da nossa impaciência, da nossa ansiedade. Parece que o tempo não passa, ou que o tempo passa muito lentamente. Mas pela perspectiva de Deus, a promessa de Deus não se cumprirá antes e nem depois. As promessas de Deus se cumprem na plenitude dos tempos. E o texto que nós lemos aqui do profeta Abacuque diz: o que há de vir, virá e não tardará. Então é muito importante que nós sejamos bons ouvintes, que nós sejamos bons observadores, e que nós aprendamos, quando estudamos o estilo de vida dos nossos heróis da fé, tanto daqueles que já se foram,
como daqueles que estão vivos, porque Deus continua chamando homens e mulheres comuns, pessoas como nós, e Deus usa esses homens e essas mulheres comuns para transformar a história da humanidade por meio desses homens e dessas mulheres comuns. Simplesmente porque eles se deixaram ser usados por Deus até o limite determinado por Ele. E nós estamos enfocados em um desses homens. Não haveria nenhum problema se nós estivéssemos nesta noite estudando até mesmo a história de um homem vivo, que é um homem de Deus, porque o Espírito Santo continua produzindo homens de Deus no tempo presente. Circunstancialmente, nós estamos estudando a história de Filipe, este personagem do Novo Testamento, da igreja primitiva, que foi um dos 7 diáconos eleitos pela igreja. E nós estamos olhando para 4 aspectos da vida de Filipe que nós devemos imitar. Na quarta-feira, na outra quarta-feira, nós vimos um deles, Filipe, que foi o primeiro aspecto. Filipe, um pacificador, porque Filipe era um homem de paz, um homem de reconciliação, um homem que construía pontes, um homem que ajudava a reconstruir relacionamentos que estavam fragilizados entre os irmãos gregos e os irmãos hebreus. E a igreja reconheceu Filipe como alguém que poderia ajudar, porque, meus amados irmãos, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E hoje nós vamos ver um segundo aspecto da vida de Filipe. Filipe era um líder servo. E nós vamos compreender isso melhor voltando à leitura de Atos capítulo 6 e versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por favor, guarde esta palavra. Sirvamos as mesas. Servir as mesas. E aqui está exatamente a palavra que se traduz por diácono no grego, ou no original grego em que foi escrito o Novo Testamento, que seria meseiro. Literalmente, quer dizer alguém que atende às mesas, alguém que serve às mesas, ou no nosso português claro, garçom. Garçom. O líder servo é um garçom, ou um cozinheiro, bem entendido. Ele não é o chefe dos garçons, porque você tem o chefe, que tanto é o chefe dos garçons, como é o chefe também dos cozinheiros. O líder servo, ele é um garçom. Alguém já foi garçom aqui em um restaurante? Cozinheiro?
Garçom, cozinheira. Glória a Deus. Pena que mais irmãos não foram garçons. O garçom, irmãos, e o cozinheiro são os principais funcionários ou profissionais de um restaurante ou de uma igreja. Porque a comida tem que estar agradável, saborosa, bem temperada, ou na expressão da palavra de Deus, temperada com sal. E tem que ser capaz de atender ao paladar mais exigente. Tanto ao paladar de quem entende de comida, o paladar do teólogo, como também o paladar daquele que só come cachorro quente. E tem que deixar aquele gostinho de quero mais. Sabe aquele gostinho de quero mais? E o garçom, é ele que garante que nada falte aos clientes ou convidados. Esse é o diácono. Ele deve receber a todos de forma gentil, deve conduzir a pessoa, se ele é um cliente que fala um habitué ou habituado, ele tem que saber qual é a mesa que o cliente gosta de se assentar. Ele deve saber explicar sobre as comidas que estão indicadas no cardápio. E deve estar disposto a repetir a indicação. Quando o cliente diz, olha, eu não entendi bem, dá para você explicar outra vez? E trabalhar para que os clientes se sintam à vontade e fiquem satisfeitos com os produtos, com a comida que lhe é oferecida por aquele estabelecimento. Então, ele atende os clientes de forma atenciosa, anota os pedidos, leva os pedidos ao cozinheiro, prepara a bebida, serve no copo do cliente e está pronto a atender rapidamente quando o cliente dá um sinal, chama, pede a conta. E ele também limpa a mesa, retira os restos de comida, as louças, os talheres que foram utilizados, limpa a mesa, para que outros clientes possam utilizar aquela mesma mesa. Enfim, o trabalho do garçom é um trabalho muito importante. Eu fiz uma pesquisa, irmãos, e listei algumas características para ser um garçom, para servir as mesas daquelas viúvas gregas. E exige-se que tenha o seguinte: agilidade, raciocínio rápido, capacidade de observação, paciência, capacidade de organização, flexibilidade, disponibilidade, simpatia, proatividade, responsabilidade e, uma de grande importância, gostar de pessoas. E os apóstolos acrescentaram a essas qualidades
que fosse cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu fiz uma pesquisa, irmãos, a respeito da profissão de garçom. E é uma profissão muito antiga. E ela, inicialmente, na antiguidade, era exercida pelos escravos domésticos, como eram chamados os escravos que trabalhavam dentro da casa dos seus donos. O Senhor Jesus retomou esse conceito quando ele lavou e enxugou os pés dos seus discípulos, sendo ele Senhor e Mestre. Porque esse trabalho de lavar os pés dos convidados era um trabalho feito não pelo Senhor e Mestre, mas era um trabalho feito pelos escravos. Leia-se os diáconos. Há muitos modelos, irmãos, de liderança que ilustram uma hierarquia de cima para baixo. Aqui eu sou o Senhor e Mestre. Aqui você lava os meus pés. Aqui você me serve. São pessoas com posições de poder e de autoridade que estão no topo das organizações sociais, políticas, que estão no topo das igrejas, das organizações religiosas, do governo. Agora, a liderança de Filipe, e que já veio da liderança de Paulo, da liderança de Jesus, é uma liderança servidora. Aqui há uma inversão. E Jesus até foi muito claro. Falou, opa, peraí. Aqui não é igual no mundo, não. Aqui é diferente. Aqui o modo de agir e de pensar do mundo está invertido. Pode virar isso aí de cabeça para baixo. Porque a liderança servidora, ela enfatiza, ela valoriza a participação, a colaboração, a confiança, a empatia. E o poder e a autoridade é usada de forma ética. Nós estamos falando de um modelo de liderança que primeiro serve. Ele primeiramente é um servo que deliberadamente decide servir melhor os outros. Então a liderança que ele exerce não é para aumentar o seu poder, não é para mostrar o seu prestígio. A liderança, ela é para servir. E tudo isso começa com a disposição de servir os outros. Primeiro, servir, e depois servir e continuar servindo. Essa deve ser a motivação para alguém aspirar à liderança. Bendito seja o Senhor. Então, os líderes do tipo servidores. E Jesus falou, pelos frutos conhecereis. Ele não puxa a sardinha primeiro para a sua brasa, ou a brasa para a sua sardinha, como queira. Ele se
concentra primeiro em atender a necessidade dos outros. Se sobrar, ele fica com as sobras. Porém, a sua concentração está em servir e não em ser servido. Amém, irmãos? É por isso que na igreja, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que nós somos treinados na igreja para a obra do ministério. E o apóstolo Paulo diz que quaisquer dos dons espirituais que nos forem confiados, eles devem ser utilizados com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Eu li uma frase de Spurgeon, é muito interessante, muito emblemática. Ele diz o seguinte: quando a primeira e a última preocupação de um homem são a sua própria salvação, seu próprio conforto, seu próprio avanço, sua própria edificação e nada mais, ele precisa ser salvo deste espírito tão egoísta. Eu acho, irmãos, que nós precisamos ser pessoas que ficam mais escandalizadas. Eu acho que nós precisamos ser pessoas que se enfraquecem mais. Porque quando nós olhamos para Paulo, o seu estar psicológico, quando alguém se enfraquecia, era de sentir as fraquezas daquele que se enfraqueceu e que estava sob a sua proteção espiritual. O apóstolo João, na 3ª, capítulo 1, o único, diante do bom testemunho daquele seu amigo Gaio, ele disse: ora, não tenho maior alegria do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Eu acho que quando alguém se desvia, nós teríamos que pelo menos ficar triste ou ficar deprimido. Estou falando deprimido de tomar remédio. É esse o estilo de liderança indicado pela palavra de Deus. Não aquele velho estilo de liderança dominante, rabugenta, egoísta. Meus amados irmãos, os líderes, sejam eles em qualquer posição que se encontre, porque como nós acabamos de ler, o propósito na igreja é aperfeiçoar os santos, habilitando todos os santos para a obra do ministério. A obra do ministério é exercida pelos santos, não com carteira de cooperador, de diácono, de evangelista, ou de pastor, ou de bispo. Mas todos os santos são treinados, são aperfeiçoados, são habilitados para a obra do ministério, na edificação, para a edificação do corpo de Cristo. E isso, irmãos, tem que levar os líderes para valorizar
motivar, ajudar as pessoas passarem para o próximo nível, as pessoas subirem mais um degrau, para que elas superem os seus próprios mestres. Eu quero que aqueles a quem eu sirvo como pastor me superem. Eu sempre procurei companheiros que fossem mais usados por Deus do que eu. Eu aprendi isso muito cedo com minha mãe. Quando eu ia para a escola, minha mãe falava: ande sempre com alguém melhor do que você. Há um estilo que pode ser definido pelas palavras: convém que ele cresça e eu diminua. Palavras faladas por aquele que batizou a Jesus, João. E esse estilo foi repetido por Jesus com a sua equipe. Seja com a equipe de 12, com a equipe de 70, com a equipe de mais de 500 irmãos aos quais ele apareceu após a sua ressurreição, ou a equipe de milhões que haviam de crer. E aqui está o seu nome, nessa equipe daqueles que haviam de crer. Está também o meu nome. E o Senhor Jesus levou esse estilo tão a sério, que em João 14, versículo 12, ele diz: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para meu Pai. Jesus estava dizendo: eu não vou ficar com ciúmes se a sombra de Pedro cura os doentes. Não. Fará as obras que eu faço e outras maiores fará. O Senhor Jesus exercia esse estilo de liderança, servindo, motivando, acreditando, e louvamos a Deus por isso. E como um líder servo, ele nos deixou uma aula prática, irmãos, que é muito conhecida por todos nós, e que João descreveu no capítulo 13. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, com esse conhecimento, que o Pai lhe dera toda a autoridade, levantou-se da mesa e tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Vamos pular neste mesmo capítulo para o versículo 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre,
lavei seus pés. Vocês devem lavar os pés uns aos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o enviam. Agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se as praticarem. Meus queridos irmãos, os resultados de uma liderança servidora são resultados maravilhosos. O próprio Senhor Jesus aqui está dizendo: serão felizes se as praticarem. Eu não sou feliz. Eu lhe pergunto: você gostaria de ser mais feliz do que é agora? Porque o primeiro passo para ser feliz, ou para ser mais feliz, é começar a lavar os pés dos discípulos de Cristo. Pode fazer isso. Experimente fazer isso. Lavar os pés dos discípulos de Cristo. Porque o versículo 17 é explícito. Eu peço que voltem, por favor. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Amém? Ontem à noite, ou madrugada, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei com vontade até de pegar um balde e sair procurando alguém para lavar os pés. Eu lavo os seus. Posso? Lavar os pés dos outros é de grande importância diante do Senhor. O apóstolo Paulo recomendou em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, que os requisitos para que uma senhora fosse inscrita como viúva na igreja é que ela, dentre outros, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, tenha lavado os pés dos santos. Eu estou me lembrando de uma irmã lá em Campinas. Ela tinha muita vontade de casar. Eu falei: eu inscrevo você como viúva aqui para casar, mas vamos olhar se você cumpre todos os requisitos. Porque você criou os filhos, passou no checklist. Se exerceu hospitalidade, passou no checklist. Se socorreu os aflitos, passou no checklist. Se praticou toda boa obra, passou no checklist. Mas ela ficou nesse daqui. Ela nunca tinha lavado os pés dos santos. Eu falei: você vai ter que procurar alguns santos por aí. E é plural, né? Não basta ser um. Pelo menos aqui na minha Bíblia está plural. Você vai ter que encontrar pelo menos 2 santos e lavar os pés dele, para eu colocar você aqui na minha lista de viúva, para você arrumar um casamento. Então esse negócio de lavar os pés dos santos é uma coisa que Jesus e a palavra sempre levou
muito a sério. E o Senhor Jesus, Ele fez esse trabalho com paciência, Ele fez com cuidado nos mínimos detalhes, porque está escrito que Ele começou a lavar os pés de cada um deles. E Ele não somente lavou, como Ele também os enxugou. Eu acredito que o Senhor Jesus tem lavado os nossos pés, pelo menos meus, enxugado muitas vezes. Cada vez que nós vamos a um lugar onde não devíamos ter ido, os nossos pés ficam sujos e precisam ser lavados de novo. Cada vez que nós ficamos irados, e chutamos alguma coisa com os nossos pés, os nossos pés precisam novamente ser lavados. Provérbios capítulo 6, versículo 13, se refere a pessoas que demonstram falsidade com um piscar de olho. Estou lembrando da igreja que eu congreguei muitos anos, 36 anos eu congreguei nessa igreja. Lá, além da gente não poder usar calça jeans e nem poder usar tênis, não podia também piscar o olho. É verdade, não estou brincando não. Nem podia piscar o olho e nem podia fazer sinais com os dedos. Nem positivo não podia fazer. Às vezes pode, às vezes não pode. Aqui a Bíblia, em Provérbios capítulo 6, versículo 13, está falando de hipóteses. Que piscar o olho é pecado. Que fazer sinal com o pé é pecado. Que fazer sinais com o dedo também é pecado. Isaías capítulo 57, 59 e versículo 7 nos fala também de pessoas que quando estão iradas, os seus pés se apressam para o mal. Eu não sei quanto a vocês. Eu sou uma pessoa normal, até se vocês me conhecerem como eu sou, vocês nem vão me querer aqui como pastor. Verdade. É que vocês não me conhecem. Mas há pessoas que quando estão iradas, aceleram o carro, e acelera, e a mulher fala, para marido, para, tenha calma, e o homem está lá com raiva e pisa no carro. Vocês já viram isso? Já aconteceu com alguém, ou só comigo? Já? Quando está com raiva, pisa lá, acelera. Onésio faz isso, irmã? Não? Oh, glória a Deus. A senhora é uma mulher de sorte. O profeta Isaías falou a esse respeito dessas pessoas que aceleram o carro. Então, meus amados irmãos, nós somos chamados para o exercício de uma liderança servidora. Uma liderança que precisa se envolver em lavar os pés daqueles que estão com os pés sujos. Tem
Bendito seja o Senhor. Então, nós não vamos criticar o que fez isso e que está com os pés sujos. Nós vamos pegar a bacia, vamos lavar os seus pés e vamos enxugá-los. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que estão servindo aqui nesta igreja como cooperadores, diáconos, enfim, e que servem com humildade, e que servem os que merecem a atenção, e servem também aqueles que não merecem a atenção. Mas é isso mesmo. Tem que lavar os pés de João, o amigo, mas tem que também lavar os pés de Judas. Com o mesmo carinho, com a mesma atenção, e enxugá-los. Servir aos que merecem e servir aos que não merecem com a mesma atenção. Eu sei que o trabalho daqueles que servem na igreja, irmãos, é um trabalho difícil. Porque nós, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, estamos sentados aqui no púlpito, mas o diácono, o cooperador, ele vai lá no banheiro, e se tem alguma coisa fora do lugar, ele não vai chamar outra pessoa. É ele que vai lá e vai arrumar aquilo, e vai limpar aquilo, para que o banheiro esteja disponível para outra pessoa utilizar. É um trabalho duro, irmãos. E é um trabalho que deve ser reconhecido pela igreja. É por isso que aqueles que servem bem nesse trabalho recebem o reconhecimento da igreja. Glória a Deus. Talvez você não tenha o título de diácono, nem o de diaconisa, mas você está servindo nas mais variadas atividades e serviço da igreja. Eu gosto de dizer, irmãos, que isso é estar na folha de pagamento de Deus. Todos esses irmãos que recolhem os papéis, coloca os copinhos de água, prepara a ceia, enfim, são tantas atividades, recepcionam as pessoas, enfim. E isso é servir ao Senhor e servir aos santos. E Deus não é injusto para esquecer desse serviço. Queridos irmãos, se nós sairmos daqui nesta noite com a decisão de melhor servir a todos, eu vou dizer para os irmãos, cada um de nós estará subindo alguns degraus na escada da felicidade. Não apenas a nossa felicidade, mas a felicidade de outras pessoas que estão em nosso entorno. Por isso que é bom a gente estudar a biografia das pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou usufruindo da fidelidade de meu pai
da fidelidade da minha mãe, e eu estou usufruindo do fato deles terem sido fiéis ao Senhor em todas as coisas. Eu já contei para os irmãos, em casa, quando nasciam 10 pintinhos, um deles era criado e engordado para ser levado na igreja. O dízimo do Senhor. Se uma porca dava a cria a 10 leitões, um deles era criado, engordado e dedicado à obra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos e minhas irmãs, o sucesso não acontece por acaso. No reino de Deus, existe um sistema de presentes e de recompensas. Aquilo que é presente, nada você pode fazer para conquistá-lo. É presente a graça, o perdão, a salvação. Presente. Agora existe o sistema de recompensas. E Deus não é injusto para esquecer o amor, a dedicação, o cuidado para com o seu nome e para com os santos, servindo aos santos continuamente. Eu gostaria muito que nesta noite nós saiamos daqui procurando pés sujos para serem lavados. E nós não vamos terceirizar. Nós não vamos falar, está aqui o dinheiro, vai lá em algum lugar para lavar os seus pés. Nós vamos tomar a bacia, colocar a água, deitar a água e vamos lavar esses pés sujos. E não só vamos lavá-los, vamos enxugá-los, para que eles se tornem pés formosos, para que eles se tornem pés aptos, para que eles se tornem pés velozes. Quantos podem dizer amém? Ó Senhor, eu comuniquei esta palavra procurando o Senhor dentro das minhas limitações, ser fiel nesta entrega a estes santos e santas que estão nesse processo de aperfeiçoamento, para que possam ser mais santos ainda, para que possam ser mais santas ainda, para que possamos subir níveis de santidade, para melhor servir, Senhor, a igreja, para melhor servir ao próximo, para edificação do corpo de Cristo. Senhor, eu quero pedir que esta palavra mude o nosso comportamento, mude a nossa estrutura psicológica, emocional. Aleluia. Porque nós queremos ser semelhantes a Cristo. Nós queremos ter esse caráter de Filipe, este líder servo, com ministério aprovado, um ministério que trazia alegria na igreja, mas que trazia também alegria na cidade. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de santificação, em nome de Jesus Cristo. Por favor, levante a sua mão e diga amém. Glória a Deus. Fiquemos de pé, por favor.